Olá, nós estaremos hoje tratando de uma temática muito importante para a vida de todos nós: a sabedoria. A sabedoria, na verdade, é algo que já estava com Deus no momento que ele estava criando o universo. Quando ele estava criando o universo, criando os seres vivos e o ser humano, a sabedoria já estava presente e ela era aluna de Deus. O grande eh, poeta chamado o grande rei, né, que nós bem sabemos, o homem mais sábio da terra, Salomão, ele já escreveu em seu livro, em Provérbios, falando sobre isso. Na verdade, a gente fala muito de sabedoria, da etimologia da palavra, uma palavra grega, né, que significa, na verdade, até a gente diz que isso tem a ver com a filosofia, mas nós vamos tratar da sabedoria propriamente dita, alinhada com a Bíblia Sagrada. A gente sempre questiona: fulano é sábio, fulano não é sábio. O que é, na verdade, ser sábio? Existem algumas recomendações para a pessoa agir como uma pessoa sábia. A Bíblia diz que existe um princípio da sabedoria. A sabedoria está fundamentada em um princípio. Esse princípio é o temor a Deus. Em Provérbios 9, 10, vai falar que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Além disso, que conselhos pode se dar para uma pessoa agir como sábia? Primeira recomendação é a pessoa evitar não ser sábia, porque quando a gente não age com sabedoria, a gente cria grandes dificuldades para a nossa própria vida. Vamos ver a questão da sabedoria. A Bíblia diz que uma cidade pode ser edificada por uma só pessoa, homem ou mulher. E a Bíblia diz que a mulher em casa, a mulher sábia, edifica o seu próprio lar. Agora vamos encontrar situações em que a sabedoria está presente. Primeiro, quando eu ouço mais as pessoas do que falo. Então, quando eu não sou precipitado, não me precipito, eu estou agindo com sabedoria, ouvindo mais as pessoas. Ouvir, não apenas escutar, mas ouvir, isso é sabedoria. Outra questão, a humildade. A Bíblia diz que o lugar onde mora a sabedoria é na casa da pessoa humilde. Não é humilde de bens materiais, né? Não é. A pessoa pode ser uma pessoa muito rica e ser humilde, e ser uma pessoa muito pobre e não ser humilde. Então, a Bíblia diz que a sabedoria mora na casa dos humildes. Por exemplo, a gente pode perceber que na casa dessa pessoa que é sábia, tem humildade, tem paciência, tem o silêncio. O silêncio, na verdade, é o telhado dessa casa. Quando a pessoa não age com paciência, ela derruba o telhado. E aí a sabedoria vai embora. Então a sabedoria, ela não está na casa dos prepotentes. Não está no coração presunçoso, está no coração do humilde. Outra questão a considerar: quando eu ajo com sabedoria, eu planejo antes de agir. Então, primeiro eu planejo para depois agir. E não começo agindo para depois planejar. Isso é princípio da sabedoria. Tem uma questão também que a gente pode estar questionando: por que é importante ser uma pessoa sábia? Porque uma pessoa sábia é aquela pessoa
que agem com um temperamento equilibrado, equilibra o temperamento, equilibra o ego e age para o bem dele e para o bem dos outros. Ele é gentil com ele ou com ela e depois será gentil com os demais. Quando a pessoa não é gentil consigo, por exemplo, não se cuida, ele não vai cuidar do outro. Tem muita gente que cuida muito de si e não cuida do outro. Também não é ser sábio. Então, mas primeiro eu tenho que pensar em mim, no caso, na minha casa, na minha vida, na minha estrutura mental, para eu poder também cuidar do outro. Então, eu, como sábia, como uma pessoa sábia, serei uma pessoa, logicamente, altruísta. Vou pensar nos outros e em mim também. Tem uma questão também a considerar. A sabedoria, ela é, na verdade, uma ferramenta muito importante para o meu sucesso. Então, muitas pessoas ganham muito dinheiro e perdem com facilidade. Aí eu pergunto, essa pessoa é sábia? Não. A Bíblia diz que o não sábio, ele gosta de gastar, é gastador. Então ele está o tempo todo só querendo fazer churrascos, muita bebedeira, então muito gasto excessivo e não pensa em economia. Então, uma pessoa sábia, ela vai viver bem, mas ela vai economizar. Então ela vai ter uma economia, né, uma educação fiscal na vida dela. Ela vai ter essa educação fiscal, saber o quanto ela ganha, logicamente, saber como gastar e também ainda economizar um pouco. Outra questão, a sabedoria, o ser sábio, remete à questão de princípios. Então, a pessoa, como uma pessoa sábia, ela vai procurar ser sempre exemplo. Exemplo para os seus, exemplo para os outros. Porque as pessoas, elas espelham nos bons exemplos. Então a sabedoria, como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Além disso também, um dia Paulo estava com um problema sério com Timóteo. E eles estavam discutindo quem ia com ele, João Marcos, ia outro apóstolo, e eles se separaram. Mas aí Paulo depois escreve em Coríntios dizendo que a gente deve suportar as fraquezas dos fracos. Quem é mais forte, considera mais forte, deve respeitar e valorizar o mais fraco. Não é questão de desprezar aquela pessoa que a gente considera que seja mais fraca. Não em termos só apenas financeiro, mas em todos os sentidos. Mas a gente precisa amadurecer, valorizar aquele que é considerado fraco, mas que é importante para também o nosso sucesso. Então, porque todos nós dependemos do outro. Então, que você nesse dia possa avaliar se você está sendo uma pessoa sábia ou uma pessoa, posso dizer, não sábia. Se você está dentro desses padrões colocados aqui, aquilo que é positivo, você é uma pessoa sábia. Se não, dá ainda para buscar sabedoria. Todos nós precisamos buscar sabedoria todos os dias. Porque nesse dia, a Bíblia diz em Lamentações que as misericórdias de Deus já se renovaram. Gente, nós estamos fechando esse nosso vídeo. Eu gostaria que você que gostou, depois de assistir, dê um like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Por hoje é só. Até o nosso próximo vídeo.